Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E com ele, Doutor Baguete. Leandro, seja bem-vindo aqui. Você que tem aí o Doutor Baguete tem o seu diferencial, né? Eu acho que todo mundo, assim, falar em lanche, a gente fala muito, hambúrguer, e você tem uma pegada diferente, eu acho que no teu negócio, que é bacana a gente falar também. Mas vamos contar um pouquinho quem é Leandro, quem que tá por trás disso tudo, como que surgiu essa ideia, né? A composição desse negócio, propriamente dito. Olá, Sara, tudo bem? Meu nome é Leandro Pimentel, sou representante do Dr. Baguete. Essa história, falando um pouco do Leandro, ele é um jovem sonhador, em busca de algo a mais, em busca de entregar algo diferenciado do mercado. Isso começou há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu tive uma pequena hamburgueria. Quando surgiu o auge do hambúrguer artesanal, eu entrei nessa onda também, mas por vários motivos eu não tive uma verdadeira hamburgueria. Era apenas um espaço simples que eu comecei a fazer os lanches artesanais. Talvez estava no lugar errado, na hora errada, mas dessa experiência, nesse momento eu comecei a fazer uma baguete simples que eu mesmo inventei, e eu vi que naquele momento no mercado não tinha, né? Então eu tinha uma opção no meu cardápio de baguete junto com os hambúrgueres artesanais. Não era o seu carro-chefe, então, a baguete naquele momento? Não. Era apenas mais um no cardápio. Só mesmo para acrescentar no cardápio. Não era o nosso carro-chefe, não. E aí, depois disso, dessa hamburgueria, para se tornar o Dr. Baguete, como que foi? Você percebeu, assim, que as pessoas, elas começaram a buscar mais algo diferente? Como que você percebeu? Isso é engraçado de você perguntar, por quê? Depois que eu fechei a minha hamburgueria, eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos ainda, CLT. Só que o pensamento sempre voltava, não, eu acho que dá para fazer, eu acredito, né? Isso, sempre empreender, eu acho que é legal, interessante, sempre pesquisando o mercado, sempre vendo vídeos, sempre lendo livros que me deu muita inspiração. E depois de 4 anos eu entrei numa empresa, na verdade eu entrei na mesma empresa 3 vezes e pedi para sair pelo mesmo motivo. Falei pro meu ex-patrão, eu preciso fazer algo para mim, eu preciso fazer a diferença no mercado. E aí ele falou, vai que vai, porque não tem, quem tá determinado, ninguém consegue segurar. E aí, depois de um tempo, eu pesquisei, fui atrás, eu queria me diferenciar do mercado. Porque eu vi que o mercado estava muito engessado e muito inchado em questão de hamburguerias. Uhum. Porque assim, o verdadeiro hambúrguer artesanal, ele requer várias frentes, né? E eu vi que não era todo mundo que estava seguindo isso. Então eu fiquei 10 dias fazendo curso de hambúrguer artesanal, vi como é que era, como é que não era. Só que eu achei interessante algo totalmente diferente, que não tinha no mercado. Eu fui até numa cidade no interior, uma cidade depois de Itu, não me recordo o nome. Eu vi uma baguete que lá eles estavam vendendo, só que era totalmente diferente do que eu tinha em mente. Ali eu tirei uma base para acertar o que eu gostaria. E abri a minha primeira loja dentro de um centro gastronômico na Zona Leste. Ninguém conhecia a baguete, todo mundo associava a baguete a uma marca famosa. Sim. Ou a marca que tinha um sanduíche parecido que era vendido dentro de um mercado na nossa região. Então eu tive muitas barreiras para apresentar a baguete. Depois que apresenta, eu acho que cria aquela curiosidade também do público, né? Da regional ali também, porque a coisa espalha, principalmente quando você fala assim de comida.
é um mercado que eu vejo assim que espalha muito rápido. Se você faz algo novo e algo bom, todo mundo comenta. Então, para você fazer sucesso dali em diante, não é difícil. É claro, você precisa ter aquele empenho, né? Aquela dedicação e não desistir para cima, né, Leandro? Com Mas certeza. sabendo aquilo que você quer, qual é o produto que você quer entregar, já é, eu acho que o grande passo, né? Ter essa coisa do diferenciado. E aí eu sei bem do que você estava falando, essa questão do associar àquela outra marca, Sim. que não é o mesmo produto. Totalmente diferente. Totalmente. Viu, gente? É totalmente diferente. Totalmente diferente. E é mesmo, assim, você pegou, eu vi ali que é muito diferenciado. Você criou algo que o mercado já tinha uma necessidade, porque de fato todo mundo queria hambúrguer, só surgiu aquela coisa do hambúrguer artesanal e todas as empresas, no caso, não que as pessoas fossem só querer hambúrguer, mas Sim. todo mundo que queria empreender ia pro hambúrguer artesanal e nessa inflou, né? Você tinha hambúrguer artesanal em tudo quanto é lugar, mas e aí, o que mais, né? Porque, como eu falei, o hambúrguer artesanal, ele hoje em dia é muito fácil e muito simples de estar fazendo ele. Só que às vezes tem muita gente que, lógico, por falta de conhecimento, por falta de um lugar legal, por falta de uma equipe, ele não vai entregar algo diferenciado. Porque é o que o mercado quer, algo diferente. Sabor, né? Diferente, textura diferente, a estética do lanche diferente. Então, às vezes, quem não consegue entregar isso, vai ficando para trás. Então, eu vi que essa concorrência, ela é muito grande. Ao contrário de baguete, que dificilmente ia nascer, a não ser essa famosa, como você mesmo disse, que é totalmente diferente. É só, gente, um formato mesmo, Exatamente. né? Agora, você teve essa... Da onde saiu o nome Doutor Baguete? Sara, quando eu abri a hamburgueria, eu me dediquei 10 dias comendo hambúrguer todos os dias, de todos os sabores, de várias misturas. E eu me entreguei ao máximo aquele produto. Só que quando eu inventei essa baguete, né, que não foi inventada por mim, mas eu dei continuidade. Então eu percebi que eu precisava ser diferente. Eu precisava ser algo totalmente inovador. Então, quando você é autoridade em alguma coisa, eu falei, eu preciso ser autoridade, eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser o raiz e eu preciso ter autoridade nisso. Então eu pensei, doutor. Doutor, você tem uma especialidade específica para tratar de algum assunto. Então eu me intitulei Doutor Baguete. Não, eu te perguntei até sobre isso, porque o nome é muito comercial. É um nome muito comercial e forte, assim, a gente fala muito de marketing aqui, de mídia, de estratégia, né, de mercado. E é um nome bacana que você pensa, quando você fala assim, Doutor Baguete, você fica, à primeira vista, você não sabe se é uma rede, sabe, se é uma franquia. E na realidade é uma coisa que a gente tá falando com o primeiro Doutor Baguete, o original, né? Exatamente. Quem sabe a gente já tá no 2º ano de resenha corporativa. Pode ser que daqui a 10 a gente vai ter um outro bate-papo aqui. Você vai estar falando das filiais que já foram da rede que ampliou. Mas é bem isso, por isso eu tô te falando. Foi eu acho que tudo, quando você fala assim de comércio, né? De você criar uma marca, criar uma identidade, isso é muito importante também. Não só o produto que você vai entregar, aquilo que você se propõe a fazer, o diferencial que você coloca nele, mas também a tua marca, né? O impor a sua marca, o nome da sua marca, o que pega, o que é fácil das pessoas identificarem. Eu acho que você teve uma sacada muito bacana nisso. E também eu coloquei a minha cara, porque o logo da empresa é justamente o meu rosto. É tipo Sidney Oliveira? Exatamente. Então eu quis ser extremamente... Eu gostaria de ser extremamente original em tudo, né? Tanto mostrando a minha cara no vídeo, fazendo os erros ali que acontecem de lanche. Então eu percebi que tem uma credibilidade maior quando o proprietário, o dono da marca, o que está desenvolvendo ali, quando ele dá a cara em si, eu acho que se torna, a pessoa tem uma empatia muito maior. E também, isso que você falou é interessante, que cria cria algo que parece ser uma rede.
Isso já no início da primeira loja, ela não tinha formato algum de franquia, nada, muito simples, só que eu sempre fazia o lanche do mesmo jeito. E muitos clientes chegavam até nós e falavam, essa loja, ela é franquia? Eu falei, não, ainda não. Então o cliente, ele sem conhecer o produto, ele vendo, tendo essa curiosidade de experimentar, ele já estava vendo lá na frente. Né? Exatamente. Já estava vendo que aquilo ali tinha um potencial que futuramente pode se transformar numa franquia. E isso é muito bacana. Amém, né? Estamos aqui profetizando aqui a rede Dr. Baguete. Aí você me chama lá para ser madrinha do lembra que a gente falou lá no podcast? Mas é legal, eu acho que é muito comercial, é muito bacana o produto. E qual é a sua baguete, falar pro cara das baguetes qual que é a preferida dele, parece até, né? Mas assim, eu sei que o que você faz, você deve gostar de todas, mas tem aquela que você fala assim, essa é a minha cara, essa é a minha identidade, assim, essa daqui é a que eu vou comer sempre. Pergunta bacana. Antes de eu abrir, o nome, eu queria ser uma referência e eu queria ter um sabor específico que era o meu carro-chefe. Então, eu, graças a Deus, graças ao empenho, graças ao trabalho, experimentar, errar, eu coloquei na minha mente que o lanche, a baguete de fraldinha, ela ia ser o carro-chefe. E hoje, ela está sendo. É o lanche que eu mais vendo, é o lanche que mais sai, é o lanche que mais é requisitado. Eu tenho 2 lanches que falam da fraldinha, o fraldinha 1 e o fraldinha 2. A diferença é a quantidade de queijo do 2. Mas disparado, eu tenho outros sabores muito bons, mas o de fraldinha é o disparado. O campeão de venda. É o campeão, é o que paga as contas. Tá. Esse é o top mesmo. Tá, é aquele lanche que é a cara do seu estabelecimento, aí você tem toda uma outra gama de sabores, mas aquele ali, tipo, é como você ir pro Japão e pedir um Big Mac, vamos fazer assim, você vai pro Japão daqui a um tempo, vai lá no Dr. Baguete e vai pedir o lanche, o fraldinha 1. Eu costumo dizer que a minha fraldinha 1 é o Big Mac. É o que mais vende, é o que transforma, porque ele foi o que abriu as portas, né? Teve lanches que eu coloquei mesmo somente para mais um, para não ter uma quantidade no cardápio pequena. Limitada, né? Exatamente. É porque tem aquela coisa também do sazonal, né? Às vezes você, por exemplo, trabalhar com comida é muito isso. Tipo, você tem o teu carro-chefe, que é o fraldinha 1. Uhum. Mas beleza, você pode ter até outros mais elaborados, mais caros, mas que são mais, assim, temporais ali, né? Porque a pessoa não vai comer aquilo, mas, tipo, em qualquer... Eu acho que o carro-chefe é aquele que em qualquer... situação, em qualquer momento ele encaixa. Exatamente. Não é? O outro, uma fome maior, uma fome menor, mas aquele ali ele vai encaixar em qualquer momento, né? Acho que é um pouco isso que você tem que pensar também, né? Exatamente. E quando eu faço a apresentação do meu cardápio, eu sempre, lógico, eu sugiro esse carro-chefe, só que eu também deixo aberto para o cliente, porque os demais são gostos individuais. Então, assim, eu tenho um lanche de coração de frango. Só que não é todo mundo que gosta. Quem pega esse é porque é apaixonado pelo coração de frango. Eu tenho um lanche de costela assada. Esse lanche não é para qualquer um, é para gente que gosta realmente de carne. Exatamente. Eu tenho um lanche de cupim que ele desmancha na boca. Então, assim, eu sugiro sempre o nosso carro-chefe, fraldinha 1. Os demais ficam a critério do cliente, o que ele se identifica mais com o sabor do lanche. Eu acho que eu me identificaria com todos, porque eu adoro um cupim, adoro uma costela. Nossa. Muito bom, é muito bom. Então, assim, eu criei... No início foram, se eu não me engano, 6 ou 7 sabores, né? Teve até um. Engraçado que o de coração, eu falei, quem é que gosta de coração de frango? E eu coloquei só mesmo para aumentar a quantidade de variedade no cardápio. Só, sem pretensão alguma. Só que hoje, na unidade que eu estou, já teve meses ou até dias que o de coração ele quase bate a fraldinha.
Então eu vi que é um público diferenciado Não, que e é um gosta. público que quem gosta, gosta e vai atrás Com aonde certeza. tem. Porque, assim, você não tem muita opção. Então, tipo, aí, poxa, tu vai querer saber. A gente tá falando aqui da baguete de coração. Eu tenho certeza que muita gente que vai tá escutando o nosso podcast, assistindo o nosso podcast, vai querer ir lá no seu estabelecimento pra comer o tal da baguete de coração. Com E certeza. quem gosta, gosta muito, né? Eu ainda acredito que eu posso aumentar a quantidade, a variedade, na verdade, de sabores. Só que eu preciso estudar isso bem, porque assim, eu não quero ter um cardápio inchado. Eu quero ter um cardápio operacional, funcional, que é bom tanto para mim, atrás dos bastidores ali, para preparação, para armazenamento e também para entregar uma qualidade diferenciada para o cliente. Eu não vou colocar qualquer coisa só mesmo para encher o cardápio, entendeu? Gente, você vê que o Leandro é estudado, né? Você falou que leu bastante e eu leio muito sobre vários assuntos. Mas quem falou isso, inclusive, sobre essa questão de cardápio, ter um cardápio mais enxuto e mais funcional, inclusive, foi o Jacan, né? Ele prega muito isso, que não adianta você ter um cardápio enorme que vai te dar um problema para você ter tudo aquilo ali disponível e qualidade até do que você está oferecendo e operacionalizar tudo isso com a tua equipe, mas você precisa ter um cardápio enxuto e que ele seja prático e coisas que criem identidade. Então, acho que você estudou bem isso. Não só o marketing aí na hora de criar o teu nome, né? E o Fogaça mesmo, amigo do Jacan, ele fala: o menos é mais. É isso. Tá vendo? Não falei que esse menino sabe que tá falando? Esse é o mais importante. Mas é isso, Leandro. Eu acho que assim, tem bastante... tem um campo enorme aí para ser explorado. Você criou algo muito diferente. Que já tem essa cara de franquia, já tem cara de rede, né? E é aquilo, sabendo... E você é muito objetivo, né? No que você quer, assim. Na forma com que você coloca as coisas. E... Qual o projeto a curto prazo agora, assim? Curto, médio prazo, qual o projeto? Ir nessa linha mesmo de franquia ou, de repente, outras unidades? Eu tenho o pensamento nas duas vertentes. Lógico, primeiro eu preciso divulgar muito mais o Dr. Baguete. Né? Hoje ele está dentro de um centro gastronômico que ele é bem conhecido, ele é bem divulgado. Só que eu acredito também que ele precisa ter uma outra cara individualizada na rua, né? Individual, porque lá nós somos em vários boxes. Então essa individualização na rua vai me trazer muito mais um produto robusto que eu possa estar apresentando até mesmo para um investidor, quem sabe, né? Um investidor quer investir na marca e quer transformar juntamente conosco em franquia, isso seria muito bom. Mas eu acredito que a divulgação da marca Dr. Baguete e os lanches, ela, de primeiro momento, a curto prazo, ela tem que ser mais objetiva e mais rápido. Você fala lojas próprias, assim, loja de rua, às vezes, né? Isso. Mas ali individualizada de outras, que as pessoas vão diretamente na tua loja. Você sabe que você falou de uma coisa interessante, que é essa questão do investidor. Que tem muito investidor que eles buscam muito isso, né? Eles buscam oportunidade de mercado, por exemplo, de grandes ideias, que tem uma pegada diferenciada e que precisa, às vezes, daquele suporte mesmo, né? Aporte, vamos dizer dessa forma também, para já invadir alguns mercados. Porque você pega, por exemplo, uma marca que nem a sua e coloca ali, você põe mais uns 4, 5 pontos, estamos falando de capital aí, em locais específicos, tá? Você já, automaticamente, você começa a catequizar as pessoas ali, você começa a impor a sua marca e ter visibilidade. E a visibilidade não é local, as pessoas começam a identificar a tua marca em outros locais e isso impulsiona muito mais rápido. Com certeza. Né? Então tem tudo isso. E eu acredito que dá para fazer... tanto em box, em centro gastronômico, dá para fazer em containers na rua, eu acho que dá para adaptar também uma loja de shopping. Então, assim, tem várias frentes que dá para explorar com o Dr. Baguete futuramente, né? E eu acredito também que, assim, quando você é o pioneiro, quando você é o primeiro, com certeza vai surgir algumas réplicas ao longo do tempo. Mas eu acredito que, assim, a gente só copia algo que é bom. A gente não copia nada que é ruim,
né? Então, se já teve algumas vezes que tentaram imitar o Dr. Baguete, mas eu acredito que assim, a pessoa que experimentou uma vez, ela jamais ela vai trocar. E sempre quando eu falo para o cliente, ó, a minha dificuldade é fazer com que você experimente o meu lanche. Depois, você pode estar no Japão, você pode estar na França, em qualquer lugar do mundo. Se você vê uma baguete e se você gostou da minha, você vai associar. Opa, a baguete do Dr. Baguete é igual essa, é melhor. Então é muito bom ser associado a coisas boas, né? Leandro, amei. Eu acho que vem muita coisa boa por aí, viu? De verdade, assim, sinto que tem muita novidade aí pra você aí a partir né, daqui pra frente. Gostei demais, assim, do que eu vi. E vou lá experimentar, vamos fazer uma resenha, vamos fazer o resenha visita lá no Dr. Baguete. Vou até levar um amigo meu que é apaixonado por coração de frango, que ele vai amar. Vai ser muito bem-vindo. Mas eu creio que é isso, viu? Tem que seguir mesmo, você tá certíssimo. Teve boas ideias, inclusive quando determinou o nome. O mercado tá aí, o mercado tem campo para isso. E seguir, né? E daqui a 10 anos a gente volta a se falar. Ou bem antes disso. Com certeza. Não, daqui a 10 anos ele vai estar tipo McDonald's. E eu acredito assim, deixar um recado para quem quer abrir o seu próprio negócio, não tem algo certo, mas existe um conjunto de coisas que se você determinar isso na sua vida, você vai conseguir ter êxito no que você está fazendo. Precisa de coragem, precisa, lógico, do capital, precisa de persistência, mas eu acredito que 2 coisas é imprescindível você ter. Primeiro, conhecimento de você. Internamente, o que você é capaz de fazer, até onde você pode, até onde você quer chegar, até onde você pode chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é você saber o que você está vendendo. Eu já fiz algumas entrevistas com pessoas para trabalhar e eu faço a simples pergunta, Sara, se você fosse um produto, me venda esse produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que a Sara me fale quem é a Sara. E muitas pessoas não conhecem quem ela é. Então, assim, quando você vende algo, quando você está vendendo essa caneta aqui, você precisa saber quase tudo. Para que serve essa caneta? Tanto os pontos fracos quanto os pontos fortes da sua caneta. Então, eu acredito que hoje, um recado, se você quer abrir o seu próprio negócio, vá com coragem, vá com persistência, tem que ter fé, tem que ter sorte, às vezes precisa dar sorte também, você precisa de pessoas que queiram apostar no seu negócio. E uma vez, só para a gente encerrar, uma vez eu ouvi algo e eu comprovei isso. Uma pessoa falou algo uma vez, a diferença do brasileiro para o americano em questão de negócio. O brasileiro, ele deu até o exemplo de um carrinho de churrasquinho, de espetinho na rua. Ele tá vendo que a pessoa tá vendendo, ele vai abrir 1 a 2 quarteirões de distância. Então, se esse churrasquinho primeiro vendia 500, ele já vai dividir essa clientela. Então, os dois vão vender 250 cada um. Passa o terceiro, ele vai ver que os dois estão vendendo 250 por dia. E aí vai diminuindo. E aí vai diminuindo. A diferença do americano, que quando ele vê uma ideia boa, ele investe nessa ideia. Ele coloca um capital de dinheiro, porque ele está vendo que aquele produto ele tem um potencial muito grande e tem uma abertura no mercado muito satisfatória, que dê para ele alcançar várias coisas. Então, assim, se você quer abrir o seu próprio negócio, lógico, você tem que tirar dicas e ideias de outras pessoas, de outros empresários, vídeos, filmes, livros que ajudam muito, mas você tem que colocar a sua cara no negócio. E hoje eu tô colocando a minha cara no Dr. Baguete. É isso aí. Parabéns, viu? Obrigado. E é isso, gente. Vamos terminando aqui com o Dr. Baguete. Leandro, obrigada pela participação. Acho que é um cara visionário que tem muito sucesso aí pela frente com o Dr. Baguete.
Vamos que nós vamos falar muito sobre isso ainda. Amém. Por aqui. Vamos ver muito o Dr. Baguete por aí. Espero vocês lá, hein? Isso aí. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Se inscreva aí nos nossos canais, lá pelo Lex Studio, lá também pelo Portal R011, Portal R016. Segue lá o Dr. Baguete, vai lá experimentar essa baguete aí famosa, o Dr. Baguete. E vai ser bem mais famoso, hein? Aproveita para experimentar agora, porque depois vai ficar concorrido, hein? Tá bom? Um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.